Bom dia, queridos. Que a graça, a paz e o amor de Jesus continue sobre sua vida. Começou ontem, hoje pela manhã, à tarde, à noite e amanhã, e até a gente encerrar esse tempo maravilhoso. É uma alegria para mim poder estar com os irmãos aqui, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para vocês nesses dias. Aonde eu tenho andado, por onde eu tenho ido, e Deus tem me dado a graça de andar esse Brasil inteiro, não só o Paraná e o sul do Brasil e fora do Brasil. Eu começo sempre dizendo que igreja multiplicadora é um avivamento de Deus no meio do povo batista. Se você observar a história cristã, existem ciclos de avivamentos que acontecem no meio do povo de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo e é hoje. O avivamento de Deus chegou no meio do nosso povo. A graça de Jesus está sendo derramada sobre os batistas brasileiros para que a nossa história seja mudada. Nós temos que crer nisso. Nós temos que viver isso. Para os irmãos terem uma ideia, de 2010 para cá, os batistas brasileiros têm crescido a média de 3,5% a 4% ao ano. O que isso significa, meus irmãos? Que nós não estamos nem batizando os filhos dos crentes. Nem os filhos dos crentes que nascem na igreja estão se somando a esse número. Então algo precisa acontecer para que essa história seja mudada. Algo precisa acontecer para que realmente o reino de Deus através do povo batista avance. Nós não podemos, irmãos, deixar a nossa história linda e maravilhosa que Deus começou a contar através dos missionários americanos que chegam aqui no começo do século passado, seja interrompida. Então, se nós estamos vivendo nesse tempo, nós somos os responsáveis para que o reino de Deus seja estabelecido nessa cidade e no nosso Brasil. Nós, como batistas, precisamos fazer algo. E o que nos chama a atenção, irmãos, o que nós temos que fazer, nada mais é do que retornar à essência. Igreja multiplicadora, nada mais é do que um retorno aos princípios bíblicos. Igreja multiplicadora, ela traz a essência daquilo que Jesus ensinou aos nossos dias. Porque no passar dos tempos, irmãos, nós nos tornamos templários. Palavra bonita, né? Nós ornamentamos os nossos templos, nós tornamos os nossos templos extremamente confortáveis e nós vivemos o evangelho dentro dos nossos templos. E esquecemos que a essência da palavra igreja é chamados para? Chamados para? E por que ficamos mais dentro do que fora? Acho que essa é uma pergunta que nós temos que responder. Por que ficamos mais dentro do que fora? Porque a valorização maior ela tem sido da liturgia, de ministérios, e não dos perdidos. Uma coisa eu aprendi com o pastor Valmir, que ele fala que o slogan da igreja dele é o seguinte: o nosso negócio é gente. O nosso negócio é gente. O nosso negócio não é estrutura. O nosso negócio não é ministério. O nosso negócio não é posição dentro da denominação. Irmãos, quando Jesus em Mateus, um texto que sempre me intrigou foi Mateus 28, 18 a 20. Eu fico pensando que foram as últimas palavras de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus pensou muito bem nessas últimas palavras. Ele não pegou qualquer palavra e disse assim: olha, eu estou indo embora e essas são minhas últimas palavras. Eu acho que Jesus pensou muito bem. E ele começa dizendo o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei. Queridos, eu e você estamos aqui para fazer discípulos. A essência da minha e da sua vida é fazermos discípulos. Repita comigo: fazer discípulo. Mais uma vez. Queridos, não estamos aqui para ganhar dinheiro, nem para construir casa, nem para galgar postos nas suas empresas, nem para cuidar da nossa família, nem para acumular tesouros na terra. Nós estamos aqui para fazer discípulos. E se não estamos fazendo discípulos, perdemos o propósito, a visão e a direção. Porque a essência do ministério de Jesus foi fazer discípulos. Eu tenho 2 controles aqui, meu irmão, eu não sei qual que eu uso. Esse aqui. A essência de Jesus foi fazer discípulos.
a vivência do ministério de Jesus Cristo foi formar discípulos. Jesus passa 3 anos enfatizando o discipulado. É isso que ele fez. Você consegue imaginar Jesus sentado confortavelmente no seu escritório ali em Jerusalém? Eu não sei como é que seria o ar-condicionado daquela época, mas teria que ter. Aí ele chama Pedro e diz assim: Pedro, quem está na agenda para eu atender hoje? Ah, fulano de tal. Não, fulano de tal hoje não dá não, Pedro. Qual que é o próximo? Você consegue imaginar Jesus pastoreando de gabinete? Você consegue ver essa imagem de Jesus? Ou você enxerga Jesus aonde? No meio do povo. Mateus capítulo 9, de 35 a 38, Jesus ia de cidade em cidade, pregando, ensinando, curando. E eis que de repente ele olha para as multidões. E o que ele diz para a multidão? Te condeno, não quero saber de você, risco você do mapa. Foi isso que Jesus fez? Jesus se compadece da multidão. Aquela multidão que aplaude Jesus quando ele está entrando em Jerusalém, essa multidão que se compadeceu. Essa multidão que Jesus demonstrou amor. É a mesma multidão que quando Pilatos pergunta: quem quer que eu vos solte, o chamado Cristo ou Barrabás? E o que a multidão grita? Essa multidão que Jesus se compadece. Eu e você estamos aqui para fazer discípulos. Se você tem que guardar alguma coisa desse seminário quando ele terminar amanhã, é isso. Eu e você estamos aqui para fazer discípulos. Igreja multiplicadora é a visão intencional de fazer discípulos, baseados em 5 princípios bíblicos, para que a grande comissão seja cumprida. É isso, irmãos. Igreja multiplicadora não é programa, igreja multiplicadora não é caixinha mágica, igreja multiplicadora não são 5 regras que nós seguimos, não, nada disso. Igreja multiplicadora nos leva a uma vida discipular com não crente, que está morrendo, que está indo para o inferno, através de 5 princípios bíblicos, que nós já vamos ver, para que a grande comissão, o fazer discípulos, seja cumprido. É isso. É isso que nós estamos chamando de avivamento. Mas você pode dizer assim: pastor, peraí, isso aí é muito básico. Isso, sabe o que eu chamo isso, irmãos? Eu chamo do arroz com feijão da fé. A essência da fé. Amar a Deus sobre todas as coisas e quem é teu próximo? Essa pergunta foi feita para Jesus. Quem é o meu irmão? Quem é o meu próximo? Quem é a quem eu devo ir? E aí nós conhecemos muito bem a parábola. Irmãos, centenas de pessoas cruzam os nossos caminhos todos os dias. E essas pessoas estão indo para o inferno. E muitas vezes eu e você simplesmente assistimos essas pessoas irem para o inferno. Você sabia que uma palavra sua, um Deus te abençoe, um vou orar por você, você sabia que uma palavra como essa pode mudar a vida da pessoa? Eu tenho vivido isso. Igreja multiplicadora, em primeiro lugar, mudou a minha vida. Mudou a minha forma de encarar o mundo. De olhar o fazer discípulos. De viver algo especial e ser relevante para o reino. Você tem que entender que você foi chamado por Deus para ser instrumento de transformação. Mas a transformação maior não acontece aqui dentro, não. A transformação maior acontece lá fora. Quando a igreja entende o seu propósito e começa a levar o amor de Jesus para aqueles que estão perdidos. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Isso é igreja multiplicadora. Você conhece esse sinalzinho aqui? Isso te lembra alguma coisa? Esse sinalzinho? Que as pessoas deixam de comer, deixam de dormir para viver conectadas de manhã, de tarde e de noite? Ou isso só acontece lá no sul do Brasil, de onde eu venho? Quando você tem só uma bolinha do sinal, você já começa a tremer. Não está funcionando a conexão. Eu não estou conseguindo acessar o Facebook, o WhatsApp não está indo. Então a gente entende que quanto mais sinal do Wi-Fi eu tenho, é melhor. Quanto mais, melhor. E eu quero abordar alguns aspectos das nossas vidas, irmãos, que quanto mais nós investirmos, quanto mais nós fizermos, quanto mais nós nos aprofundarmos, melhor, melhor, melhor.
para o reino. E aqui então nós enxergamos quais são os 5 princípios de igreja multiplicadora. Vamos ler juntos? Primeiro, oração. Espera aí, meus irmãos, espera aí. Eu estou na casa do irmão Pinheiro e da irmã Eli. Meus irmãos, hoje de manhã era um almoço, não era um café da manhã. Tinha tapioca, tinha cuscuz, uns negócios que eu nem sei o que é direito. Tinha um pão, tinha fruta, tinha um negócio. O pastor Valmir já almoçou umas 2 vezes hoje de manhã lá. Eu acredito que os irmãos tomaram um café forte. Vamos ler juntos aí com alegria? Primeiro princípio, oração. Algum dos irmãos tem alguma dificuldade com algum desses princípios? Alguns dos irmãos acham que algum desses princípios não são bíblicos? Ou que afrontam a palavra de Deus? Levante sua mão aí. Até onde eu tenho ido com seminários, eu nunca vi ninguém levantar a mão. Estou muito curioso para ouvir alguma contestação. Isso aqui é o que Jesus nos ensina. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de liderança e compaixão e graça. Esses são 5 princípios de igreja multiplicadora. É aqui que igreja multiplicadora você consegue enxergar toda a estrutura. É disso, irmãos, que nós estamos falando no meio da igreja. Ah, pastor, mas cadê o pequeno grupo? O pequeno grupo é apenas um detalhe. O pequeno grupo é apenas uma ferramenta para que esses princípios sejam viabilizados. É isso aí. E a gente vai ver lá na frente como isso se agrega. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais evangelização discipuladora, melhor. Quanto mais plantação de igreja, melhor. Quanto mais formação de liderança, melhor. Quanto mais compaixão e graça, melhor. É isso que nós precisamos restaurar no nosso meio, irmãos. E aqui eu quero passar rapidamente, porque a palestra não é isso, mas só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando dentro de cada princípio. E o interessante, irmãos, que muitas vezes eu fico só nesse slide, eu não consigo nem avançar para os outros, porque tem tanta coisa preciosa aqui, que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a graça de Deus sendo derramada sobre os batistas brasileiros, que os testemunhos e o processo aqui, ele é fantástico. Mas só para você entender um pouquinho mais, vida de oração. Irmãos, nós estamos falando de uma das essências do cristianismo, oração. E a minha pergunta é, por que o nosso povo batista tem orado cada vez menos? Por que as nossas reuniões de oração dentro das igrejas, elas têm se extinguido? Por que os crentes não se sentem motivados a estarem nas vigílias, nas jornadas de oração, nos tempos que são designados especialmente para a oração? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Muitas igrejas hoje simplesmente cortaram o culto de oração. Um ano e pouco atrás, eu estava retornando de um congresso, e eu cheguei para o meu discipulador, animado, falando do que Deus tinha feito, das pessoas que se converteram, e do que tinha acontecido, e falei uns 15 minutos, e ele só me ouvindo. Aí ele virou para mim e disse assim: Flávio, qual é o seu tempo de qualidade de oração com Deus? Acendeu uma luzinha. Eu comecei a pensar em tempo de qualidade. E aí eu comecei a definir para mim o que é um tempo de qualidade. Você parou para pensar, meu irmão, minha irmã, que todos os dias, antes de você sair para a sua jornada de trabalho, de estudo, você precisa ter um tempo de qualidade de oração com o seu Deus? Você sabia que nós vivemos num mundo em que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, sim contra principados e potestades, desse nosso mundo que hoje é tenebroso? Você sabia que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque o dia mau que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, chegou, e eu e você estamos vivendo o dia mau, e que sem uma vida de qualidade de oração, nós somos derrotados todos os dias pelo inimigo das nossas almas? E aí eu pergunto, por que cada vez mais os crentes estão orando menos?
Irmãos, é muito fácil eu e você ficarmos 2 horas assistindo um jogo de futebol na televisão, não é? É muito fácil. É muito fácil você passar 2 horas, 2h30 na frente de uma TV assistindo um filme. Irmãos, eu gosto de esporte. Como eu gosto de esporte? Gosto de tudo quanto é esporte. Se tiver jogo de bolinha, de gude, de tampinha, eu vou gravar e vou assistir. Em alguma madrugada aí. Mas eu não posso colocar isso como sendo algo maior do que a minha vida de intimidade e oração com Deus. Por isso eu comecei a me disciplinar todos os dias, de madrugada, a ter meu tempo de qualidade de oração com Deus. E eu não consigo sair da minha casa, irmãos, para qualquer lugar que seja, sem ter meu tempo de qualidade de oração com Deus. Qual é o seu tempo de qualidade de oração com Deus? Quanto tempo você tem dedicado diariamente na presença do Senhor? Ou quantas horas você tem dedicado diariamente? Horas, meus irmãos, horas, não é minutos não. Horas na presença do Senhor. Porque mais importante que o futebol é o meu Deus. Mais importante que o filme é o meu Deus. Mais importante que a minha agenda do dia é o meu Deus. E se eu não viver essa intimidade com Deus, como é que eu vou saber qual é o centro da vontade dele para a minha vida? Quanto mais oração, melhor. E aí, no último seminário, estava a semana passada, 2 semanas atrás em Londrina, no norte do Paraná, uma irmã levantou e perguntou assim: pastor, o que é um tempo de qualidade de oração com Deus? Você vai definir. Mas eu disse para ela: minha irmã, pelo menos uma hora por dia na presença do Senhor. Sem murmurar, sem resmungar e sem pedir nada. Aí ela virou para mim e disse: tá, pastor, então o que eu faço? Eu perguntei para ela assim: teu pastor está aí? Aí ele levantou a mão, ela falou: vai lá e pergunta para ele. Porque a maioria das pessoas que eu fico vendo chegam diante de Deus pedindo, reclamando, murmurando. A coisa não dá, pastor. Ó Deus, eu preciso disso. Deus muda essa situação. Deus resolve esse problema. Deus faz isso. E aí eu pergunto: e o tempo de adoração? E o tempo de comunhão? E o tempo de ouvir o Senhor falando com você? Você sabia que Deus fala, meu irmão? Tem uns crentes aqui no meio, aleluia. Deus fala. Deus cura, Deus se manifesta, Deus é Deus nos dias de hoje. O mesmo Deus que curava, que ressuscitava morto, que expulsava demônio, através de Jesus Cristo, faz as mesmas coisas nos dias de hoje. Você sabia disso? E nós temos que viver isso, irmãos, porque senão a nossa vida não tem sentido nenhum. Senão a minha fé não tem sentido nenhum. Senão a minha vida espiritual não faz diferença nenhuma no mundo tenebroso que nós vivemos. Porque se nós não sairmos lá fora, com o poder de Deus fluindo através de nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, nós somos insignificantes para o mundo aí fora. E nós fazemos parte da multidão e não fazemos diferença nenhuma. Vida de oração, vida de dedicação, vida de contrição, vida de confissão de pecados diante do Senhor. Por isso que a oração é a base da igreja multiplicadora. Evangelização discipuladora, segundo princípio. O que aconteceu aqui? Dois princípios vividos pelos batistas foram juntados em um só: evangelismo e discipulado. Eu cresci, irmãos, de grande parte da minha vida na primeira igreja batista de Curitiba. Primeiro pastor Marcílio Teixeira, depois pastor Pascoal Piragini. E na primeira igreja batista me ensinaram o seguinte, que evangelismo era impacto. E eu vivi isso. Nós íamos para as congregações, fazer impacto, distribuir folheto, culto ao ar livre. Eu não sei se você viveu isso, eu vivi. E olha que eu não sou tão velho quanto o pastor Valmir, que está aqui na minha frente filmando. Né, pastor Valmir? Eu vivi isso. Nós íamos sábado à tarde para a congregação, distribuímos folheto, o carro de som passava lá e tal, fazíamos o culto evangelístico à noite. Nós íamos para as praças distribuir folhetos, abordar as pessoas, evangelismo. Discipulado era a chamada classe do pastor. Quando o crente estava ali, se converteu, estava no processo, ele ia lá fazer as 10 liçõezinhas. Lembra das 10 liçõezinhas? Quem é Deus, quem é Jesus, o pecado, dízimo e ofertas, ceia, batismo. Eu vivia assim. Só que esse conceito, meu irmão, transcende isso. Ele vai além. Pergunto para você, durante o ministério de Jesus, quais os momentos exatos, e o negócio está caindo toda hora aqui.
Quais os momentos exatos em que Jesus evangelizava e quais os momentos exatos em que Jesus discipulava? Você consegue ter essa distinção? Você consegue enxergar para Jesus e dizer, olha, aqui ele está discipulando. Não, aqui ele está evangelizando. Existe essa distinção? Não. Jesus fazia tudo ao mesmo tempo. O conceito de evangelização discipuladora nos leva a ir atrás dos não crentes, porque eu e você fomos chamados para o quê? Para o quê, meus irmãos? Fazer discípulos. No processo de fazer discípulos, a evangelização discipuladora acontece. O relacionamento discipulador, e você vai ouvir muito essa sigla RD, relacionamento discipulador, é quando você entende a sua missão, sai das quatro paredes e vai anunciar o evangelho lá fora. É só isso. Algo simples, prático, rápido, mas que poucos fazem. Relacionamento discipulador é se importar com aquela pessoa que está indo para o inferno. É isso. Relacionamento discipulador é olhar para a multidão e se compadecer. Meu irmão, eu gosto demais desse texto. Os dois textos, Mateus 28 e esse texto de Mateus 9, 35 a 38, eles são dois textos que eu leio demais. E ultimamente, Deus me colocou isso no coração. É totalmente injusto da minha parte ver Jesus se compadecer das multidões e eu não fazer nada. É injusto. Porque um dia eu fiz parte das multidões e eu fui alcançado pela graça de Jesus. Você fez parte da multidão e foi alcançado pela graça de Jesus. É totalmente injusto diante do Pai você não se importar com as multidões. Irmãos, nós não podemos mais olhar as pessoas simplesmente passando. Mas pastor, o que eu faço? Eu vou lá e agarro a pessoa e enfio Jesus nela? É isso. Recentemente eu fui fazer compra no supermercado perto da minha casa. Passei no caixa, olhei o crachazinho lá. João, um senhor de cabelo branco, 60 e poucos anos. Bom dia, seu João. Ele já olhou para mim diferente. Passou as compras, terminou, paguei, tirei um folhetinho do meu bolso e disse assim para ele, Deus te abençoe. E fui embora. Na outra semana voltei no mesmo mercado e foi engraçado que era um dia de manhã, o mercado estava vazio. E o João estava atendendo uma pessoa e tinha uma pessoa esperando. E os dois caixas do lado estavam vazios. E eu fiquei aqui como sendo a terceira pessoa. O pessoal do caixa começou a me chamar, não, pode vir aqui. Eu falei, não, meu negócio é com esse senhor aqui. A pessoa olhou para mim, não entendeu, né? Cheguei lá, ele disse assim, eu lembro do senhor. Eu falei, não precisa me chamar de senhor, não sou tão velho assim. Ele falou, o senhor é pastor, né? Eu falei, como é que você sabe? Não, só pastor entrega esses folhetinhos para a gente aqui. Eu falei, você leu? Ele falou, li. Mas eu não entendi muito bem. Ele falou, o senhor podia me explicar? Eu falei, claro. Ele falou o seguinte, daqui 15 minutos é um intervalo. Tem uma salinha ali onde a gente tem um descanso. Você pode ir ali para a gente conversar? Eu falei, claro. Peguei minhas compras, levei no carro, deixei lá. Tinha outros compromissos, havia outras pessoas me esperando. Mas eu falei, hoje é o dia do João. Fomos lá. E o folheto falava sobre João 3,16. Depois de 15 minutos, João com lágrimas nos olhos estava entregando sua vida a Jesus. E começamos a caminhar. Como eu não paro muito em Curitiba, ultimamente, eu criei um grupo com os meus discípulos, através do WhatsApp. E o João é um deles. E começamos a conversar. E evangelizar o João pelo WhatsApp. Irmãos, o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa para evangelização, viu? Não é para você ficar trocando porcaria, mensagem, figurinha, não. Usa para evangelização. Deus abençoa de uma forma tremenda. Um dia eu retorno ao mercado, o João diz assim, pastor, é o seguinte, final do ano passado isso. Dia 23 de dezembro, tem uma grande festa na minha família. O pessoal vem todo do interior do Paraná para cá, e nós fazemos um grande churrasco com a família tal, tem mais de 100 pessoas lá. O pastor não quer ir lá falar de Jesus para eles? Eu falei, claro, João. Marcamos, dia 23, comemos um churrasco gostoso, maravilhoso, sobremesa, termina o churrasco, o João sobe em cima da mesa, começa a bater panela e diz assim, pessoal, vamos ouvir agora o pastor. Interessante que todo mundo ficou quieto. Durante 15 minutos, eu falei sobre o amor de Jesus que está ali em João 3,16. O mesmo texto que tinha tocado o coração do João.
No final dos 15 minutos, irmãos, eu fiz um apelo perguntando quem gostaria de aceitar Jesus. Mais de 60 pessoas levantaram a sua mão entregando sua vida a Jesus. Sabe por quê? Porque um dia eu olhei para o João, não como caixa do supermercado, mas eu olhei como uma pessoa que está indo para o inferno, carecendo da graça de Jesus. Quantas vezes você já foi no supermercado? Quantas vezes você passou por um caixa de supermercado? Quantas vezes você esbarrou em pessoas? E meus irmãos, eu comecei a avançar e gostei demais desse negócio. Aí foi o frentista do posto, foi a atendente do ambulatório, foi o médico com quem eu fui me consultar, o carteiro que entrega a carta. Eu comecei a amar essas pessoas e Jesus começou a me dar a oportunidade de trazê-los para o Senhor. Porque eu decidi fazer isso. Porque eu entendi que eu estou aqui para fazer discípulos. Eu estou aqui para transformar a vida de pessoas através do poder de Deus. Não para ficar sentado todo domingo nos bancos da igreja. Irmãos, a graça de Jesus é tremenda para ela ficar resumida apenas à transformação da minha vida. Tem gente lá fora que precisa do amor de Jesus e eu e você somos o canal para isso. Essa atribuição não foi dada aos anjos, não, foi dada a mim e a você. Proclamação do Evangelho, pregação, anunciar as boas novas para as pessoas que estão lá fora. Você é o instrumento de Deus para a transformação de vidas. Evangelização discipuladora, relacionamento discipulador, fala de você se importar com pessoas que estão indo para o inferno. E você ser o resgate dessas vidas, ser o resgate dessas pessoas. Sobre isso que nós falamos. Plantação de igrejas, um princípio que está inerte no meio batista. Plantação de igrejas faz parte do DNA batista. E a minha pergunta é, irmãos, por que de 15 anos para cá as igrejas não quiseram mais plantar igrejas? Por que nós paramos com a plantação, com o avanço? Por quê? Você tem alguma ideia? Você imagina? Não gostamos mais de plantar igreja, é isso? Como um batista planta uma igreja? Ele vai para uma cidade e ele pergunta, aonde fica o terreno mais escondido aqui? Ah, é lá naquela curvinha na beira do rio. É lá que nós vamos. Compra o terreno. Constrói o templo, com muito custo, porque custa dinheiro. E aí chega para um casal de pastor ou missionário, seja quem for, diz assim, olha, vai lá e se vira. É assim. A maioria das vezes é assim. Recentemente eu fui visitar uma igreja lá no Paraná, e o GPS me levou até o início da cidade, aí sumiu. Aí eu parei no posto de gasolina, e perguntei para o frentista assim, cidade bem pequenininha, aonde é a igreja batista? Ele falou, não tem. Eu falei, como não tem? Tem igreja batista, eu estou vindo aqui para falar com o pastor da igreja batista. Não, não tem. Eu pensei, ele deve ser novo aqui. Eu falei, quanto tempo você está aqui? Eu falei, eu nasci na cidade. Ele falou, não tem igreja batista? Não tem. Consegui me comunicar com o pastor, ele me explicou, meu irmão, eu entendi porque ele disse que não tem igreja batista. O negócio era tão escondido, tão difícil de achar, que mesmo com o pastor falando comigo no telefone, eu não conseguia achar o negócio. Porque era lá na curva do rio, no barranco, atrás da casa, escondidinho, lá na coisa que descia. Nós não plantamos mais igreja porque custa caro. E o investimento é muito alto para o retorno que propicia. Porque depois de 10 anos você investindo dinheiro, recursos, salários, e seja mais o que for, você tem uma igreja com 25, 30 pessoas. Pega o recurso que foi investido esses 10 anos. Dentro da visão de igreja multiplicadora, quando nós falamos de pequenos grupos, estrategicamente, nós iniciamos os pequenos grupos em determinada localidade onde nós queremos iniciar um trabalho. E aí imagina que você tem 2 líderes por pequeno grupo, o líder e o líder em treinamento. Você tem no mínimo 10 pessoas em cada pequeno grupo. E você junta 2 ou 3 pequenos grupos, você tem pelo menos 30 pessoas. Você tem pelo menos 6 líderes. Você tem recurso financeiro. E aí você vai pensar em estrutura. Porque você tem gente primeiro. Você tem pessoas. E aí o processo de plantação ele muda. Porque eu não tenho que ir para a cidade, eu não tenho que comprar o terreno, eu não tenho que pensar em nada. Eu simplesmente, estrategicamente penso, vamos plantar pequenos grupos a 60 quilômetros daqui. Vamos iniciar pequenos grupos lá.
Nós no Paraná trabalhamos assim. O nosso missionário Flávio Machado, lá em Foz do Iguaçu, começou há 2 anos atrás, pequenos grupos com crianças. Hoje ele tem mais de 50 crianças. E Deus foi tão bom, irmãos, Deus é maravilhoso. Em 1 ano, e não precisava, Deus deu, sem nenhum custo, o terreno e o templo. Deus deu mais ou menos R$1 milhão, sem pedirmos um tostão. Sabe o que o pastor Flávio fez? Ele viu uma região lá em Foz do Iguaçu, não sei se os irmãos conhecem, Foz do Iguaçu faz fronteira com a Argentina e Paraguai. E a beirada do rio é um lugar chamado a Favela do Bambu, era a rota de contrabando do tráfico. E ali tinha uma favela. Deus colocou no coração amor por aquele gente, ele entrou lá dentro. E ele ganhou o respeito dos traficantes, dos contrabandistas. A última vez que eu estive lá, ele falou assim, ó, espera aqui que eu quero ver se você pode entrar lá. E ele começou a fazer culto lá dentro e ganhar aquelas pessoas, porque ninguém na cidade queria se envolver com aquelas pessoas. Mas ele se sentiu impelido a ir lá fazer e começou, e o trabalho frutificou. E eles mudaram de lugar, foram para o lugar e Deus deu tudo isso. E hoje ele tem 4, 5, 6 pequenos grupos funcionando na cidade com essas pessoas, discriminadas, marginalizadas, mas que a graça de Deus alcançou. E porque ele olhou para essas pessoas, Deus deu o templo. Está fazendo um trabalho fantástico, que hoje é referência no Paraná. Irmãos, quando nós focamos no reino, Deus abençoa, a coisa avança. Formação de liderança, irmãos, eu amo a IBD, eu sou fruto da IBD, eu vivi a IBD, eu vivi as revistas da Juerp, e sei o ciclo de todas elas, e fiz pelo menos 3 ou 4 vezes, eu conheço tudo. Mas a nossa IBD é informativa, você senta e recebe a informação. Nós precisamos hoje de uma escola de líderes formativa com 2 ênfases. Líderes de pequenos grupos e discípulos que ganhem discípulos. Discípulos que façam discípulos. Se eu tiver uma escola bíblica discipuladora que forme líderes de pequenos grupos e discípulos que façam discípulos, eu transformo a minha igreja. Eu mudo. É isso que nós precisamos, irmãos. Porque na formação discipular vem um conteúdo de base, vem um conteúdo teológico, vem um conteúdo bíblico, vem os princípios bíblicos. Mas a ênfase tem que ser essa. Eu preciso encher o coração dos meus irmãos, para que eles entendam a necessidade, para que eles sejam formados dentro dessa visão, para que eles saibam abrir as suas casas, para que os pequenos grupos funcionem. Meu irmão, o melhor lugar de salvação na sua vida, que Deus está te dando hoje, é o sofá da tua casa. Pense em você abrindo a sua casa, pessoas não crentes frequentando a sua casa, e essas pessoas sendo salvas e transformadas pelo poder de Deus. O quão relevante a sua igreja não vai ser para o reino. Em cada casa uma igreja, está na Bíblia, está lá atrás. A igreja primitiva se concretiza nas casas, se forma, toma vida, ganha corpo nas casas. E o que nós estamos fazendo é isso, trazendo de volta para as casas. Compaixão e graça. Compaixão e graça deixa de ser um departamento da igreja e passa a ser vivido pelos pequenos grupos e pelas pessoas. Na minha igreja, Igreja Batista do Novo Mundo, lá em Curitiba, existem pequenos grupos que adotaram hospitais, outros adotaram presas com o que elas precisam mensalmente. Nós temos o missionário Fabiano da Convenção Paranaense, que trabalha dentro dos presídios. E aí ele traz as necessidades dos pequenos grupos. Pequenos grupos adotaram missionários. Pequenos grupos começaram a fazer a campanha do leite. Começaram a abençoar alimento e iniciativa dos pequenos grupos. Irmãos, é uma revolução. Deus tem sacudido as igrejas que têm caminhado nessa visão. Deus tem mudado a história. Deus tem dado uma nova visão, uma nova direção. E não é novo. É velho, porque já está lá atrás. Princípios que Jesus nos ensinou a viver.
tudo aquilo que Jesus fez para que nós replicássemos, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Ele mostrou, o caminho que Ele nos deu a seguir. 5 princípios bíblicos. É isso, igreja multiplicadora. Ponto. A vivência disso no seio da igreja muda a igreja. E aí eu pergunto para os irmãos, o que tem de novo aqui? Sabe o que tem de novo? Nada. Foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Nós precisamos resgatar isso no meio da igreja. Nós precisamos voltar a vibrar. Nós precisamos voltar a amar o nosso povo. Amar as multidões. Já falei bastante desse texto, né? Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando, pregando, curando. Vendo as multidões, teve compaixão porque estavam aflitos. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são e continuam sendo poucos, irmãos. Essa é a realidade. Os trabalhadores ainda são poucos. Aqueles que querem fazer diferença são poucos. Aqueles que estão com o coração para o reino são poucos. Agora imagine que bênção seria, irmãos, quanto mais pessoas sendo curadas, melhor. Através do ensino, da pregação, através do poder de Deus. É minha e sua atribuição, irmãos. Quanto mais eu fizer isso, melhor para o reino. Quanto mais eu investir nisso, melhor para o reino. Quanto mais eu me doar nessa direção, é o reino que ganha. Mas irmãos, eu sou o canal. Se eu não me dispor a fazer, os 5 princípios não acontecem. Se eu não dizer, não, a partir de hoje, a minha vida toma um rumo diferente. A partir de hoje eu quero viver intensamente o Evangelho de Jesus. A partir de hoje, a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de liderança, a compaixão e graça, fazem parte do meu dia a dia. Se eu não decidir isso, irmãos, nada muda. Se você não decidir isso, meu irmão, nada vai mudar. Vai ser mais um seminário, mais um evento que você participou. E na segunda-feira continua tudo da mesma forma. A decisão é sua. Quanto mais pessoas sendo tratadas, multidões aflitas, desamparadas. 2 semanas atrás, cheguei em Londrina, no hotel. Comecei a fazer o check-in. Escrevi na ficha lá, pastor. A recepcionista pegou e disse assim, o senhor é pastor? Aí eu virei para ela e disse assim, como é que está a sua vida com Jesus? Ela abaixou a cabeça e não falou nada. Eu continuei prechando. Ela disse assim, sai pastor, eu já fui da igreja. E aí começou a falar. Vida terrível, problemas. Nisso chega o pastor da igreja que eu ia pregar. Ele disse assim, pastor, está aqui a sua ovelha. Ela está precisando de cuidado. Ela está precisando ser amada. Oramos por ela. Eu disse o seguinte, começa a caminhar com ela. 2 semanas atrás. Na quinta-feira eu recebi uma mensagem do pastor dizendo o seguinte, lembra da Juliana? Semana passada ela trouxe toda a família para a igreja. A família se converteu, a gente está caminhando com eles. Irmãos, as pessoas estão desesperadas, aflitas. Nós temos que cuidar desse povo. Nós temos que tratar desse povo. Nós temos que investir nas multidões. E hoje à tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre as multidões. As pessoas precisam ser amadas, irmãos. A carência das pessoas nos dias de hoje. Já ouviu falar num camarada chamado Bauman, sociólogo polonês, pós-modernista? Ele diz o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo chama-se sociedade líquida. Pega um copo redondo, põe a água nele. Que forma a água toma? Redondo. Pega um recipiente quadrado, joga água dentro. Que forma a água toma? Quadrado. Pega um recipiente triangular, joga água lá dentro. Que forma a água toma? Triangular. A sociedade líquida, ela é moldada de acordo com os valores que são apresentados. E não necessariamente, na maioria das vezes, não são valores éticos e morais. Então a sociedade líquida, ela funciona assim. Eu defino um determinado valor como padrão, e aquilo é padrão para mim, e você não tem o direito nem de criticar. E eu vivo aquilo. Se eu digo que o homossexualismo é um valor para mim,
eu vou viver isso e eu tenho o direito de eu viver do jeito que eu quiser e ninguém fala nisso. O casamento como instituição não existe mais. Valores éticos, morais cristãos são caretas, são antiquados, não funcionam. E aí eu defino do jeito que eu quero viver e vou vivendo. Uma característica dessa sociedade é o isolamento. As pessoas estão isoladas dentro do seu mundinho. Porque com uma conexão na internet aqui, irmãos, eu vou para onde eu quiser no mundo. Aí eu abro meu Facebook aqui, eu tenho 2.738 amigos. Nunca os vejo, não aperto a mão deles, não dou um abraço, mas eu tenho eles aqui. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Impessoal, egoísta. Conhece aquela definição de cada um no seu quadrado? É literalmente isso. Eu estou aqui, você não invade, eu não incomodo com você, é isso que nós estamos vivendo. E sabe o que isso está fazendo com as pessoas? Está matando as pessoas. As pessoas estão desesperadas por um carinho, por um abraço. As pessoas carecem do amor. Elas são como ovelhas desamparadas que necessitam do amor de Jesus. Comece a investir na vida de pessoas não crentes, com carinho, com amor, e orando por essas pessoas. E você vai ver, meus irmãos, que elas vão vir correndo para cá. Elas querem um lugar onde o amor de Deus se manifeste. E se na sua igreja o amor de Deus se manifeste, é para lá que elas vão. Meu irmão, eu digo que hoje é o tempo que nós vivemos mais fácil de atrair e trazer gente para as igrejas. É o tempo mais precioso para que a gente possa conseguir fazer com que as pessoas venham para as igrejas. Sabe por quê? Porque elas estão desesperadas, carentes ao extremo. E quando nós demonstramos um pouquinho de amor pelas pessoas, as coisas acontecem de uma forma tremenda. Quanto mais pessoas sendo discipuladas, relacionamentos discipuladores, demonstração da compaixão, acompanhar pessoas. Eu tenho acompanhado um determinado pastor aí. No começo do ano, ele chegou para mim e disse assim: eu não aguento mais. Não está dando certo esse negócio aqui não. É só problema, é só dificuldade. Eu estou sozinho, eu me sinto sufocado, eu quero largar tudo. Eu falei, peraí, vamos caminhar. E começamos a caminhar. E começamos a conversar. E começamos a nos relacionar através de um discipulado. Semana passada teve o culto do amigo na igreja dele. Quantas pessoas, pastor Fabrício? Você lembra? 120 pessoas não crentes. Dessas 120, 50, 60 se converteram naquele culto. E ele vibrando com o que Deus estava fazendo na vida dele. Simplesmente porque ele começou a receber atenção, caminhar, carinho, amor, oração, intercessão, chorar juntos, rir juntos, orar uns pelos outros, abençoar a vida um do outro. Meu irmão, quantas pessoas do seu convívio podem ser abençoadas através de uma oração sua, através de uma ligação? Você já parou para pensar? Aquele seu amigo de escola, de faculdade, que não conhece Jesus ou que está começando a caminhar, você pegar o telefone e dizer assim, olha, fulano, eu estou ligando porque eu me importo com você, eu quero orar com você, eu quero apresentar a sua vida, eu quero apresentar a sua família diante de Deus. Eu já parei para pensar na reação dessa pessoa? Em todas as minhas intervenções, quando eu abordo pessoas no meio da rua, ou em alguma oportunidade que eu tenho para falar de Jesus, quando eu digo assim, eu posso orar por você e pela sua família, nunca ninguém me disse não. Olha que ferramenta fantástica de evangelização. Nós estamos lançando a semente, irmãos. Alguns desses frutos vão retornar para nós como João. Outros, não. Mas a semente foi lançada, e eu e você somos semeadores das boas novas. Processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento discipulador. Veja que interessante, 2 Timóteo 2,2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Presta atenção, Paulo falando a Timóteo, o que de mim
entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Jesus ensina Paulo, que ensina Timóteo, que fala a homens fiéis e que chega a outros. Você consegue ver a paternidade espiritual sendo transmitida? O Dr. Wayland Moore, que esteve conosco ano passado no Congresso Multiplique, diz assim: discípulos de sucesso geram netos na fé. Ou seja, você traz uma pessoa para Jesus e essa pessoa ganha outra para Jesus. Pessoas efetivas no discipulado geram netos na fé. Meu irmão, eu gosto demais de João 15. João, que homem de Deus. Maravilhoso. A revelação que ele vai trazendo do Evangelho, ele é fantástica. João 15 diz assim: aquele que está em mim e eu nele, esse dá fruto e o vosso fruto permanece. Aquele que não dá fruto, o que acontece? E faz o quê? Meu querido, a partir do momento que Jesus entra na minha e na sua vida, nós somos frutíferos. É antagônico o conceito do cristão não evangelizar, do cristão não dar fruto, do discípulo de Jesus não fazer outro discípulo. É um conceito que não bate, porque todo discípulo de Jesus dá fruto. E esse fruto vai gerar um outro fruto, e esse outro fruto, e assim nós vamos construindo uma cadeia de relacionamentos discipuladores que começa através daquela pessoa que você ganhou para Jesus. Meu irmão, eu e você estamos vivendo aqui nessa terra para... Você já esqueceu? Nós estamos aqui para isso. E se não fizermos isso bem feito, não estamos fazendo nada para o reino. Se nós não fizermos isso bem feito, de que vale a nossa vida? No grande dia, quando grandes e pequenos se apresentarem diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a igreja, o que nós vamos ter nas nossas mãos para oferecer a Ele? Os seus diplomas? O dinheiro que você juntou? O seu carro zero? A sua casa na praia? As viagens que você fez para o exterior? Isso, quando passar pelo fogo, vai ser como palha. Agora, os discípulos que eu e você geramos, as pessoas que nós tiramos através da graça de Jesus do inferno, isso é eterno, meu irmão. Isso é eterno. Ouvimos de Jesus, Paulo influenciou Timóteo, que influenciou outros. Esse é o nosso processo, essa é a nossa vida. Veja que interessante, quando nós falamos de trabalhadores, nós olhamos para os ministérios da igreja. Aqui é para ter um X, tá? Só apareceu um pedaço do X aí, não sei o que aconteceu com ele. Quando nós falamos de trabalho, automaticamente a nossa mente foca nos ministérios. Meu irmão, existem ministérios maiores e menores na igreja? Sim ou não? Sim, sim. Porque algumas pessoas querem participar apenas de um ministério e, por exemplo, do ministério da evangelização tem 2 ou 3. Por quê? Porque nós, como igreja, dizemos que determinados ministérios são mais importantes do que outros. Determinados ministérios são mais evidentes do que outros. Determinados ministérios chamam mais atenção do que outros. Ou isso só é realidade lá no sul do Brasil? Quando nós falamos de trabalhadores, irmãos, nós não estamos falando de ministérios, de cargos, de posições dentro da igreja. Nós estamos falando de trabalhadores prontos para a colheita. Onde é o campo? É aqui ou lá? Aonde que a ceifa está pronta? Nós precisamos de líderes de pequenos grupos, nós precisamos de trabalhadores, discipuladores para crianças e adultos,
E nós precisamos de discípulos formando outros discípulos. Irmãos, se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para a essência do ministério de Jesus, nós vamos ver o tempo todo Jesus fomentando o relacionamento discipulador, porque ele estava no meio das multidões, ele era apertado pelas multidões, ele estava no meio do povo, Jesus estava lá, o tempo todo no meio das pessoas, porque o campo missionário dele eram as multidões. No famoso Sermão do Monte, os seus discípulos sentam perto dele, vem a multidão, e aí Jesus começa a ensinar dizendo, bem-aventurado, e aí vai. Aí Jesus cansa, pega o barquinho, sai de um lugar, vai para o outro, quem está lá esperando Jesus? As multidões. Aí o povo está lá ouvindo, da hora do almoço, aí os discípulos falam, manda o povo embora. O que Jesus diz? Não, vamos dar de comer para esse povo aí, vamos alimentar esse povo. O tempo todo Jesus estava olhando para os campos brancos prontos para a colheita. E o tempo todo a mensagem de Jesus é, cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? E a minha pergunta para você, meu irmão, nessa manhã é, aonde estão os trabalhadores? Nosso povo batista, meu irmão, minha irmã, sempre se gabou de duas verdades na sua história. Nós somos o povo da Bíblia. O povo do livro da capa preta. A nossa única regra de conduta e fé é a palavra de Deus. Sempre dissemos isso. Sempre zelamos e prezamos por isso. Segunda verdade batista, difundida pelos séculos dos séculos. Nós amamos missões. Missões é algo que move os batistas brasileiros. Missões está no coração dos batistas. A nossa junta de missões mundiais é uma das mais reconhecidas no mundo. Mas irmãos, eu tenho uma triste notícia para te dar nessa manhã. Nós não somos mais o povo que ama a Bíblia. E nós não amamos mais missões. Os números nos mostram isso. O nosso povo não sabe mais nada de Bíblia, irmãos. A gente chega nas igrejas questionando, perguntando, falando, citando versículos. E as pessoas olham para nós dizendo o seguinte, isso existe? Tem um camarada na Bíblia que chama Abacuque? Tem. Amós, Oséias, Obadias, Miqueias? Tem, está lá. Eu pensei que era só Mateus, Marcos, Lucas. Quando sabe, né? É a realidade. É a realidade. Princípios bíblicos básicos são confundidos. Na convenção nós temos uma estrutura, uma ferramenta chamada radiografia da igreja. Perguntas que a igreja responde para a gente fazer uma análise. Meus irmãos, tem uma pergunta, a única pergunta que é respondida. As outras são todas de marca X, ainda bem que é só uma. A pergunta diz assim, se você morresse hoje, por que Jesus deveria receber você no céu? Você não imagina a criatividade do nosso povo, irmãos. Você não imagina as coisas que eu leio. Sabe aquele momento que estou estressado, que tem que... eu pego aquele negócio para ler para dar um pouco de risada. Nós não conhecemos mais a Bíblia como batistas. Nós não amamos mais missões, sabe por quê? Porque a obra missionária precisa ser expandida numa velocidade... E nós não estamos chegando nem em 10% dessa velocidade. O milagre é Deus que tem feito. Porque as igrejas fiéis são poucas. Os adotantes de missões estaduais, nacionais e mundiais não são fiéis. E nós estamos falando de uma adoção média de 20 a 30 reais. Nós não amamos mais missões não, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa história. E a nossa história ela só vai ser mudada com oração. Não existe igreja multiplicadora sem oração. Não existe vida cristã sem oração. Não existe relacionamento discipulador sem oração. Não existe vida com Jesus sem oração. Não existe, meu irmão.
Uma irmã conversando com oração comigo, disse assim, pastor, mas eu oro o tempo todo. Falei, minha irmã, me conta esse segredo que eu quero aprender. Como é que é? Pastor, eu estou lá dirigindo o carro, eu estou orando. Falei, minha irmã, para com isso. Vamos falar sério. Você vai orar, você vai bater o carro, você não vai prestar atenção. Como é que você vai ter uma continuidade de raciocínio dirigindo? Não tem como. A oração é quando você chega no seu quarto, tranca a porta, se ajoelha diante do teu pai, e teu pai que te vê em secreto, vai te ouvir, vai falar contigo, vai te responder. Isso é oração, intimidade com Deus. Meu irmão, nós precisamos restaurar o básico. Eu e você nascemos através de uma oração. No dia que nós confessamos os nossos pecados, Jesus entra na nossa vida e muda a nossa história. E nós temos menosprezado a oração. E achamos que vivemos no automático. E semana após semana, dia após dia, vamos na igreja, cantamos, levantamos a mão, glória a Deus, aleluia, muito bom tudo isso. Mas na segunda-feira, eu vivo como a multidão, não faço diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque eu não tenho um relacionamento íntimo com o Pai. E eu não sei como eu tenho que caminhar na minha semana. Mas oração gera intimidade com Deus, compreender a sua missão. Irmãos, eu volto a dizer, qual é a sua missão? Qual é o propósito da sua vida? O que você está fazendo aqui? O que te motivou a estar aqui nessa manhã, meu irmão? O que motivou você a estar aqui? É mais um encontro? É mais um seminário? É mais um? Se for mais um, não vai servir para nada na sua vida. Porque eu e você temos que entender qual é a nossa missão. Para que eu e você tenhamos uma vida saudável só através da oração. Para que eu e você tenhamos uma vida próspera, é só através da oração. É interessante que quando Moisés morre, Deus chama Josué para um bate-papo muito particular. E ele diz o seguinte, eu fico imaginando Deus falando com Josué. Meus irmãos, que coisa fantástica. Josué devia estar tremendo pelo temor que ele tinha de Deus. E aí Deus vira para ele e diz assim, não te aparte da tua boca o livro da lei, e nele medita dia e noite. E daí eu vou fazer prosperar o teu caminho, e aonde você colocar a planta do teu pé, aquilo ali vai ser teu. Meu irmão, eu já ouvi tanta mensagem, tanta besteira sobre esse negócio, que me deixa irritado. Porque você só vai ser próspero se você meditar na palavra de Deus dia e noite, tiver uma vida de oração com o Senhor, dia e noite, aí você vai ser próspero. Não existe prosperidade na vida do cristão sem pagar o preço através da oração e da leitura da palavra de Deus. Não existe. Não tem como. Oração e palavra. A oração muda a vida, restaura. Confissão, adoração, ação de graças, intercessão, petição. É isso que nós temos que chegar diante de Deus e apresentar. É muito bom, irmão, ser adorador. É muito bacana nós estarmos ouvindo o louvor e adorando o Senhor. Isso é fantástico, meu irmão. Agora, você buscar intimidade, se humilhar diante de Jesus e se curvar à presença dEle, isso é mais difícil. Você tem uma vida séria de oração, é mais difícil. Faça da oração um hábito. Ore sem cessar. Ore o tempo todo. Ore continuamente. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração. Por quem? Você entendeu? Não é com você. Não é só você, não é só o seu pedido, é pelo meu irmão, é pelo meu vizinho, é por aquele que carece da graça de Jesus. Igreja multiplicadora é a visão baseada na intencionalidade da multiplicação e tem como base 5 princípios bíblicos. A oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça. Para que a grande comissão, o fazer discípulos, seja cumprido na minha e na sua vida. Meu irmão, se não tiver oração, não começa com nada. Se não tiver oração, não tem pequeno grupo. Se não tiver oração, não tem igreja multiplicadora. Se não tiver oração, não tem relacionamento com Deus.
Abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero apresentar sua vida diante do Senhor. Mas eu também quero, meu irmão, em nome de Jesus, que você assuma um compromisso com Jesus. Você veio aqui nessa manhã, não foi para participar de mais uma programação. Você está aqui nessa manhã, não foi simplesmente para conhecer algo novo e vamos conhecer, vamos ver o que é essa igreja multiplicadora. Você veio aqui nessa manhã em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus tem um plano tremendo para a tua vida. Você veio aqui nessa manhã porque existem pessoas ao seu redor, meu irmão e minha irmã, que estão carecendo da graça de Jesus e você é o instrumento do Senhor para que essas pessoas sejam alcançadas. Mas nessa manhã você tem que tomar uma posição diante do Senhor. Nessa manhã você tem que dizer assim: Senhor Jesus, eu entendi. Senhor Jesus, o teu Espírito falou comigo nessa manhã. Senhor Jesus, eu fui confrontado pelo poder de Deus. E estou vendo que aquilo que eu faço, eu posso fazer muito mais. Meu irmão, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trazendo pessoas agora na sua mente. Pessoas que você conhece, que são seus amigos, que são pessoas próximas a você, que estão no teu círculo imediato de amizade, quem sabe até parentes, que carecem da graça de Jesus e que você pode ser um instrumento de Deus para mudar essa história. Nessa manhã, se você quer assumir um compromisso com o Senhor, de transformação, de mudança, de restauração de vidas, fique em pé no seu lugar aí, respondendo a isso, Senhor. Se Jesus falou com você, glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, eu vim de Curitiba para cá, para dizer para você que a nossa missão é fazer discípulos. Que você é um instrumento precioso nas mãos do Senhor, para que pessoas possam ser impactadas e transformadas. Receba essa atribuição nas suas mãos hoje. Receba isso que o Senhor coloca no teu coração. Aceite esse privilégio que eu e você temos de anunciarmos a graça de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nessa manhã, nós nos constrangemos na tua presença, Jesus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. É esse Deus maravilhoso que nós servimos, Pai. E nessa manhã, o teu Santo Espírito nos comove, nos leva, Senhor Jesus, a entendermos a urgência do discipulado, a entendermos que os campos já estão brancos, prontos para a colheita há muito tempo. E que nós precisamos de homens e mulheres que não se envergonhem do Evangelho, mas entendem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Deus, quando esses irmãos e irmãs se colocam em pé nessa manhã, Senhor Deus, eles estão entendendo e respondendo ao teu chamado, Pai. Eles são a provisão, são eles que são os trabalhadores, são eles, Pai, que estarão colhendo os frutos desses campos que estão brancos, prontos para as colheitas. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama da tua unção, Pai. Derrama do teu poder sobre a tua igreja nessa manhã. Derrama da autoridade espiritual, Pai, que só o nome de Jesus nos dá, para que através dessas vidas, Pai, pessoas sejam salvas, vidas sejam impactadas, vidas sejam transformadas, Pai. Usa, Senhor Deus, esses irmãos, Senhor Deus, para que em nome de Jesus, homens e mulheres que estão aí fora, possam se render aos teus pés, Pai. Pai querido, capacita, coloca no coração desses queridos nessa manhã quem são essas pessoas,
para que eles possam estar orando, buscando, apresentando-se diante do Senhor, porque eles serão responsáveis por essa colheita. O Senhor está dando na mão da sua igreja nessa manhã os frutos. Aqueles que estão perdidos, aqueles que carecem da graça de Jesus. Pai, leva os meus irmãos e irmãs a desenvolverem relacionamentos discipuladores com não crentes, a investirem na vida de pessoas, Senhor Deus, a amarem, a se importarem com pessoas, Jesus. Oh Deus amado, quantas pessoas, Senhor Deus, passam pelas nossas vidas diariamente e estão condenadas sem a graça de Jesus. Nos ajuda, Pai, a mudarmos essa história. Nos ajuda, Pai, a trazermos o Teu reino aqui na terra, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a provermos transformação, porque o Evangelho das Boas Novas transforma. O Evangelho de Jesus Cristo muda vidas, restaura pessoas, e foi para isso que nós chamamos, Pai, para apresentarmos Jesus a essa multidão sedenta, que anda sem rumo, como ovelhas que não têm pastor. Cuida desses irmãos, consolida esse amor nesses corações, para a honra e glória do nosso Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, você pode se assentar. Obrigado, pastor Flávio. Meus irmãos, eu quero dar uma palavra de ordem agora, que é a seguinte. Nós acabamos de ouvir essa palavra, relacionamento discipulador, quanto mais melhor. Ontem à noite ouvimos uma palavra sobre igreja multiplicadora, a importância de uma igreja multiplicadora. E eu tenho certeza que tanto com a palavra de ontem e a palavra de hoje, trouxeram pensamentos e sentimentos. Eu tenho certeza que você aí tem algumas perguntas para fazer. E nós vamos ter agora o intervalo, nós vamos para o nosso break, daqui a 20 minutos nós voltamos, 10h20 estaremos aqui de volta, teremos um período rápido de adoração, e nós vamos imediatamente passar para o nosso painel. Nesse painel nós teremos aqui à frente os nossos facilitadores, pastor Valmir, pastor Flávio, que acabou de apresentar o tema, e também o pastor Fabrício. E neste painel, durante esse painel você terá a oportunidade de fazer perguntas. O tema do painel é o tema da mensagem que ouvimos agora. RD, Rede de Discipulado, quanto mais melhor. Esse é o tema geral do nosso painel, mas você poderá fazer perguntas sobre alguma questão, algum pensamento ou sentimento que você teve ouvindo a mensagem de ontem, ou a mensagem de hoje, enfim. São questões anônimas. Você recebeu um bloquinho aí no seu kit do congressista, você já vai preparando a sua questão. Eu vou estar aqui à frente como moderador, receberei as questões e vamos fazer de uma forma inteligente, otimizada, para que respondamos ao maior número de questões possível, tá bom? Você é uma pessoa inteligente, sensível, corpo de Cristo, e eu tenho certeza que daí para cá virão muitas contribuições para esse contexto de avivamento que Deus está fazendo através de nós, do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele está aqui e vai nos guiar nisso. Amém? Vamos orar mais uma vez, já agradecendo o nosso coffee break. Queridos, só um instantinho, me pediram aqui um segundinho. Irmãos, só queria dizer e lhe convidar a você que usa o Facebook, facebook.com/Igreja Multiplicadora. A sua foto já está lá. Então eu queria desafiar você a ir lá na fanpage, curtir a fanpage, é a fanpage do movimento. Tudo que está acontecendo aqui, gente do Brasil e do mundo está acompanhando. Hoje nós temos uma frequência semanal de quase 200 mil pessoas que acompanham o movimento. E eu queria convidar você a fazer parte dessa rede também. www.facebook.com/Igreja Multiplicadora. Queria que você pudesse entrar lá, já tem um vídeo do pastor Daniel, as fotos de ontem, de hoje, já estão todas lá, e que você pudesse marcar alguém, compartilhar com alguém, curtir a página, e isso nos ajuda, nos auxilia a multiplicar a visão de alcance de discípulos no Brasil, tá bom? www.facebook.com/Igreja
multiplicadora. Você já vai ver logo o pastor Daniel lá, você vai ver que coisa linda, é muito fácil você clicar e multiplicar, tá bom? Obrigado, coisa linda, sou eu. Eu entendi. Meus irmãos, que bênção. Vamos então orar. E quando ele falou agora da fanpage, foi muito interessante, eu recebi a informação quando eu cheguei ontem. Além de nós aqui, que estávamos presentes no culto, nós tínhamos 150 pessoas acompanhando em todo o Brasil o culto de ontem à noite. Que bênção, né, irmãos? Esse é o corpo de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo de qualidade que vivemos aqui, que estamos vivendo. Pedimos a Tua docência sobre nós. Pedimos a Tua direção. Tu és o nosso pedagogo. Tu és o nosso educador. Tu és o nosso líder. Tu és o nosso pastor. E pedimos em nome de Jesus, humildemente, Senhor, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um de nós e nos encha de paz. O Senhor, quando entrava nos ambientes, eram as primeiras palavras que o Senhor dizia: Shalom, paz seja convosco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Senhor, muito obrigado por nos discipular tão de perto e nos ensinar passo a passo. Em nome de Jesus, nós agradecemos pelo café. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá no piso térreo. Nosso café.